A visão é importante para todos. Não vamos deixar de apreciar toda a beleza que existe. O olho humano é responsável pela captação das imagens do mundo que nos cerca. 85% das informações que uma pessoa comum tem do mundo estão relacionados com a visão. A abertura do olho é conhecida como fenda palpebral. Através da fenda palpebral, podemos observar a parte branca do olho, chamada esclera, e de uma fina camada que recobre a esclera, chamada conjuntiva. A parte transparente do olho chama-se córnea, que funciona como nossa primeira lente natural. Uma córnea saudável deve ser sempre transparente. Através da córnea, você pode observar a parte colorida do olho, que se chama íris. No centro da íris está a pupila. É através da pupila que a luz entra nos olhos, permitindo que você enxergue. Os cílios têm a função de proteger os seus olhos e estão posicionados nas bordas palpebrais superiores e inferiores. Vamos entrar no olho através da pupila. Atravessamos uma estrutura transparente chamada cristalino, que é a segunda lente natural do olho. Chegamos na retina, que reveste todo o fundo do olho. Agora você já conhece as estruturas que fazem parte do seu olho. O próximo passo é entender melhor como elas funcionam, para que você possa enxergar. Para que os raios de luz emitidos pela imagem possam chegar até a retina, é necessário que esses raios atravessem a córnea, a pupila e o cristalino. As lentes naturais do olho irão converter a luz a um único ponto focal sobre a retina. A retina é responsável por captar a luz que entra no olho pela pupila e transformá-la em informação visual para o cérebro. A imagem captada pela retina chega ao cérebro através do nervo óptico, que nasce da retina e é formado por milhares de prolongamentos de suas células. Ao chegar na retina, a luz é captada por células chamadas fotorreceptores. Os fotorreceptores transformam quimicamente a luz em impulsos elétricos. Estes impulsos elétricos caminham pela retina até o nervo óptico para seguirem em direção ao cérebro. Ao chegar ao cérebro, estes impulsos elétricos são decodificados na imagem observada. Esse processo todo dura algumas frações de segundo. Assim, enxergamos. Agora que você entende como a visão funciona, vamos aprender como medi-la. A acuidade visual é a capacidade da visão de perceber a forma e o contorno dos objetos. A forma mais simples de diagnosticar uma limitação da visão é medir a acuidade visual com a escala de sinais de Snellen, ou a tabela de Snellen. A escala utiliza sinais em forma da letra E, organizados em tamanhos progressivamente menores chamados optotipos. Em cada linha na lateral esquerda da tabela, existe um número decimal que corresponde à medida da acuidade visual. Uma pessoa apresenta limitação da visão quando não enxerga uma ou mais letras. A pessoa apresenta visão normal quando consegue ler as menores letras ao ser colocada a uma distância de 5 metros em frente à tabela de Snellen. Preparo do local. Escolha uma sala calma, bem iluminada e sem ofuscamento. A luz deve vir de janelas localizadas atrás ou dos lados da pessoa que vai ser submetida ao teste. Deve-se evitar que a luz incida diretamente sobre a tabela de Snellen.
Material utilizado para a medida da acuidade visual. Tabela de Snellen. Lápis preto para apontar os optotipos. Giz ou fita adesiva. Cartão oclusor. Cadeira. Fita métrica ou barbante. Impresso para a anotação dos resultados. A tabela deve ser colocada na parede a uma distância de 5 metros da pessoa a ser examinada. Após medir os 5 metros com uma fita métrica ou barbante, o profissional responsável pela triagem visual deve fazer uma marca no piso, colocando a cadeira de exame de forma que as pernas traseiras da cadeira fiquem sobre a linha demarcada. Atenção para que as linhas de optotipos correspondentes a 0,8 e 1 fiquem situadas ao nível dos olhos do examinado. Preparação para a aplicação do teste. É importante que o examinado compreenda todas as instruções. Por isso, o profissional deve explicar e demonstrar o que vai fazer. Chame o examinado para perto da tabela de Snellen. Peça que ele indique a direção para onde está voltado cada optotipo. Se para cima, para baixo, para lá ou para cá. Ensine o examinado a cobrir o olho sem comprimi-lo e que mesmo sob o oclusor, os 2 olhos devem ficar abertos. Aplicação da técnica. A pessoa que usar óculos ou lentes de contato para longe deve estar sempre com eles durante o teste. Use um lápis preto para apontar cada optotipo. Coloque o lápis em posição vertical, passando em cima e repousando abaixo do optotipo. Após cada resposta, mova o lápis para outro optotipo. A medida da acuidade visual sempre deve ser realizada primeiro no olho direito, ficando o esquerdo coberto com o oclusor. O exame deve ser iniciado pelos optotipos maiores, continuando a sequência de leitura até onde a pessoa consiga enxergar sem dificuldade. O profissional deve mostrar pelo menos 2 optotipos em cada linha. Se o examinado tiver alguma dificuldade numa determinada linha, ele deve mostrar o número maior de sinais da mesma linha. Caso a dificuldade continue, voltar à linha anterior. A acuidade visual registrada será o número decimal ao lado esquerdo da última linha em que a pessoa consiga enxergar mais da metade dos optotipos. Exemplo: numa linha com 6 optotipos, o examinado deverá enxergar no mínimo 4. Todos os examinados que não atingirem 0,7 em qualquer um dos olhos devem ser reexaminados. Valerá o resultado em que a medida da acuidade visual for maior. Se a pessoa que estiver sendo examinada não conseguir identificar corretamente o optotipo maior, deverá ser anotado a acuidade visual, AV, como menor que 0,1, sinal de menor 0,1. Atenção à anotação dos dados. É muito comum a troca da anotação dos dados do olho direito com o olho esquerdo. Por isso, anote sempre os resultados do olho direito antes de iniciar o teste do olho esquerdo. Marque sempre se o exame foi feito com ou sem correção, ou seja, com ou sem o uso de óculos ou lentes de contato. O modelo da ficha encontra-se no Manual de Orientação e também nos sites do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, além do Telesaúde Brasil. Existem algumas alterações que podem prejudicar a visão.
Nas pessoas com visão perfeita, a luz que entra no olho é focada pela córnea e pelo cristalino num ponto único na retina, onde é captada a imagem que vai ser interpretada pelo cérebro. Se a imagem não se formar corretamente sobre a retina, surgem os distúrbios de refração ou ametropias. Isso acontece quando existem alterações no poder de refração ou na esfericidade do cristalino ou na córnea. Os principais problemas de refração são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. A miopia é o erro de refração no qual a imagem é focalizada antes de chegar à retina. A córnea e o cristalino são mais potentes que o necessário, ou o olho é mais comprido que o comum. Os míopes têm dificuldade para enxergar de longe e preferem se aproximar dos objetos para vê-los melhor. Míopes preferem usar a visão para perto e, quando não estão usando óculos, costumam franzir a testa e apertar os olhos. Na hipermetropia, ao contrário da miopia, a imagem é focalizada atrás da retina. Por isso, a pessoa com hipermetropia vê bem de longe, mas faz um esforço visual maior para poder enxergar bem de perto. No astigmatismo, a imagem é vista de forma distorcida por ser focalizada em dois pontos separados na retina. Pessoas com astigmatismo veem uma imagem borrada, como a de uma televisão com uma antena desregulada, onde se vê um fantasma de cada imagem. Os astigmatismos médios e altos alteram tanto a visão de perto quanto para longe e podem ser responsáveis pelas queixas de desconforto e cansaço visual, ou mesmo dor de cabeça. A presbiopia, popularmente conhecida como vista cansada, acomete pessoas com mais de 40 anos de idade. Ocorre pela perda progressiva da capacidade de focalização do cristalino, fazendo parte do processo de envelhecimento natural do ser humano. O sintoma é a perda progressiva da visão para perto. Quando o indivíduo começa a esticar o braço para ler melhor, necessita ser corrigida com óculos para perto. Devem ser encaminhados para consulta todos os alunos que apresentarem acuidade visual pior ou igual a 0,7 em qualquer um dos olhos. Fique atento também aos sinais e sintomas indicadores de possíveis problemas oculares. Observe se o aluno apresenta olho vermelho ou lacrimejamento, principalmente durante ou após realizar atividades que exigem esforço visual, como ver TV, ler e desenhar. Secreção ocular ou crostas nos cílios. Atenção se o aluno aperta ou arregala os olhos para enxergar melhor ou aproxima-se muito da televisão ou do papel para ler. Nos adultos, observar se há necessidade de afastar os objetos do rosto para ler ou ver melhor. Outros sinais e sintomas comuns são queixa de visão embaçada, fotofobia, que é uma maior sensibilidade à luz, dores de cabeça, visão dupla ou desvio ocular, conhecido popularmente como olho torto. Caso esses sintomas sejam observados, recomenda-se que esses alunos também sejam encaminhados para avaliação com o médico de saúde da família. Vale saber que muitas crianças inteligentes têm menor aproveitamento escolar por causa da diminuição da acuidade visual. Procure ajudá-los.